Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin e amigos ouvintes da Showtime. Olha, seu entrevistado já está no ar, fique à vontade, Rodney. Pois é, então é um prazer muito grande estar hoje com esse convidado, que na verdade é o meu parceiro no blog Rádio Amantes, né? Eu já queria tê-lo trazido aqui há um bom tempo e agora hoje surgiu a oportunidade. Ele é jornalista e radialista, o seu nome é Marcos Lauro, que há 4 anos participa comigo da edição e atualização do Rádio Amantes. Então, como eu disse, o recente aniversário do blog é uma boa chance para poder trazê-lo aqui nesse espaço, para podermos falar bastante sobre rádio, ou até mesmo a era do pós-rádio. E a gente, nesse bate-papo, vai explicar bastante esse conceito. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, Rodney, tudo bem, tudo ótimo, obrigado aí pelo convite, é um prazer participar aqui do Rádio Amantes, aqui do Showtime. Um abraço aí para todo mundo que está ouvindo, para você, para o João Alckmin, para o Flávio Ascar, para todo mundo. Obrigado para você também, nós somos leitores assíduos do blog Rádio Amantes, viu? Pela seriedade e pela maneira com que vocês fazem o site. Valeu, muito obrigado. Acho que a ideia é discutir o rádio com uma certa, com um certo aprofundamento nas ideias e tal, além de dar aquelas notícias, né, que são do dia a dia, mas tentar pensar um pouquinho o rádio também, para não sair fazendo tudo ali de qualquer jeito, né? Pois é. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Marcos é referente a esse conceito de pós-rádio, que ele tem muito a ver com a internet. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, até foi tema de um dos posts do nosso blog, mas eu acho que seria interessante você explicá-lo aqui para os ouvintes da Showtime. Então, a era do pós-rádio é a era da utilização das mídias sociais como uma ferramenta para auxílio na programação? Pois é, eu acho que foi uma brincadeira que eu fiz ali com essa coisa da era do rádio, né? A gente viveu aqui no Brasil a chamada era do rádio, né? Dos anos 30 aos anos 50, em que o rádio era o meio de comunicação do Brasil, né? Serviu para a integração do país, as rádios eram muito grandes, tinham equipes enormes, tinham as orquestras, né? Tinham os artistas contratados, enfim, foi a era do rádio aqui no Brasil, de 30 a 50, nos Estados Unidos foi um pouquinho antes, né? Começou lá em 20 e tal, mas essa foi a era do rádio. E aí eu coloquei esse post no ar chamando de era do pós-rádio, porque eu acredito que a gente está hoje no pós-rádio, né? O que dá para chamar de pós-rádio? Hoje uma pessoa que está no dia a dia de uma emissora, um produtor, né, um apresentador, ele está lá numa rádio. Isso, claro, falando de grandes centros, tá? A gente não está discutindo exatamente pequenas rádios do interior. Essas ainda têm um modo ali muito próprio de trabalhar. Mas as rádios dos grandes centros, elas têm que se preocupar hoje fundamentalmente com a internet. Então um produtor, ele não está preocupado só com o rádio, só em fazer o texto de rádio, só em preparar o locutor para falar determinadas coisas. Ele tem que se preparar também para um conteúdo que sai do meio rádio, né? Ele tem que se preocupar com mídias sociais. Se a gente procurar no YouTube, tem bastante rádio com canal do YouTube, né, que tem vídeos, que tem vários tipos ali de conteúdo em vídeo. Você tem hoje os podcasts, né, que são nada mais, nada menos do que a programação da rádio, só que colocada ali de uma forma para se ouvir a qualquer momento, né, on demand. Então, acho que o pós-rádio é isso. Então, o lance não é se preocupar só com o que vai ao ar lá via éter, né? A gente tem que se preocupar com todo um conjunto de coisas. É um conceito meio que abraça a internet, tem as mídias sociais muito fortes hoje, especialmente nas rádios jovens, né? Ainda que os jovens, claro, são os mais ativos nessas mídias. As rádios jovens têm que se preocupar muito mais do que as rádios adultas, mas que também estão bem presentes dentro desse conceito. E a ideia, Rodney, foi dizer que existe gente estudando e pensando o rádio, né? Não só fazendo ali no dia a dia. Tem uma distância muito grande, eu acho, entre o pessoal que faz o rádio e o pessoal que estuda nas universidades.
cidades e tal, tem uma distância muito grande. A gente está no dia a dia do rádio, pensa que, pô, não tem ninguém estudando rádio, porque a gente mesmo costuma falar, né? O rádio é tão simples de fazer, o rádio é tão prático e tal, mas tem sim, tem gente estudando o rádio, tem gente analisando o rádio, tem gente colocando o rádio nas universidades e a gente precisa ter esse contato. Então, escrever artigos e conteúdos dessa forma, como fala da era do pós-rádio, é mostrar, pô, dá para aprofundar um pouco esse papo sobre rádio, não ficar só naquela coisa assim, poxa, a gente ama tanto o rádio, a gente faz por amor, etc. Não, a gente também estuda e analisa, enfim. Ô Marcos, qual que, na sua opinião, são as emissoras que aplicam esse conceito de pós-rádio? Quais os exemplos que você destacaria? Olha, assim, como eu falei, nas grandes cidades isso é muito comum, eu acho, porque é a necessidade, né? Nas grandes cidades você tem um maior número de gente conectada, então você precisa entregar mais conteúdo fora do rádio. Aqui em São Paulo, pelo que eu acompanho, assim, pelo que eu costumo ver os colegas fazendo aqui, eu acho que por exemplo, a Metropolitana FM, que é uma rádio, a Metro FM, né, que é uma rádio jovem, eu vejo bastante o conteúdo deles, por exemplo, no Facebook, e acho bem interessante. Eles conseguem fazer uma integração muito legal entre o que está acontecendo no ar e o que vai para o Facebook. Às vezes, como é uma rádio jovem, né, às vezes dá a impressão que quem está fazendo o Facebook da Metro é um moleque mesmo, né, que tem ali aquelas brincadeiras, aquelas coisas que de repente a gente olha assim e fala, nossa, que bobagem, que besteira e tal, mas são as piadas de internet, são as graças que a gente vê por aí na internet, e eles fazem isso muito bem, ou reproduzem de outros lugares, mas tem ali o crédito bonitinho e tal. Eu acho que a Metro, nesse segmento jovem, é bastante interessante. Aí a gente tem também outra rádio jovem, voltada até para um público mais novo ainda, que é a Rádio Disney, né? Que o nome já fala, então tem que explorar bem essa coisa da marca Disney, tem que fazer, né? Enfim, eles têm poder para levar muitos bons artistas lá, né? Por ser a Disney, enfim. Então o Facebook também está sempre ali bem alimentado e tal. E no Twitter, o que eu tenho visto bem interessante, uma integração entre o rádio e o Twitter, é na Band News FM. Às vezes acontece até o Twitter da Band News FM dar uma notícia antes do ar. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Porque, claro, o rádio ainda é o meio mais ágil, né? O Twitter, de repente, ele pode, uma vez ou outra, ganhar do rádio nesse sentido, porque o ouvinte está ali na rua, tira uma foto e sobe em 5 segundos para o Twitter. O pessoal que faz esse Twitter da Band News FM, eles ficam bem atentos nos ouvintes, eles aparentemente seguem muitos ouvintes, né? Então o ouvinte subiu uma foto de alguma coisa, eles vão lá, já retweetam aquela foto, já comentam, e aí que vai pro ar o acontecido, enfim. Eu acho que esses três exemplos eles são bem interessantes, são 3 modos de fazer diferentes, mas de uma mesma coisa, né? É o pós-rádio. O que vai para o ar ainda é importante, o que vai para o ar ainda é a estrela do negócio, mas tem um monte de coisa além disso para se fazer. E o curioso, né, Marcos, é que assim, o rádio, né, que é considerado um veículo que é muito conservador, né, que conseguiu ter essa visão, né? Essa visão de chamar a internet, né? De conseguir trazer a internet como aliada, que, vamos supor, a indústria musical não conseguiu ter essa visão, né? Sim, é verdade. Essa crise, né, que a indústria fonográfica passa já há anos, né, é um pouco o resultado disso, né? Não soube aproveitar uma onda que estava crescente, então, na internet e tal, que fica num meio ali ainda conservador, físico, isso que a gente vê. Eu acho que no rádio também, eu acho que o rádio demorou um pouco para pegar essa onda também, viu? Não é... Tem alguns exemplos aí, né, no final dos anos 90, se você lembrar, poucas rádios tinham... claro, as mídias sociais não existiam ainda, né? Estou falando de 97, 98, mas algumas rádios demoraram para aderir, por exemplo, o som na web, né? O streaming.
Teve muita rádio que fez só o site, tinha ali o site no ar e não tinha streaming ainda, ou porque a tecnologia ainda era cara, ou porque ainda consumia muita banda e a gente vivia de internet de escada, mas os rádios demoraram um pouco para pegar essa coisa do streaming. Eu lembro, eu não sei exatamente se foi a pioneira, não tenho esse dado, mas eu lembro que a Jovem Pan foi uma das primeiras a colocar o áudio na internet para ouvir ali, né, o ao vivo, o streaming. Enfim, mas acho que demorou um pouquinho para o rádio, né, se ligar dessa demanda, mas como no rádio ainda tem muita gente jovem trabalhando, né, eu acho que essas pessoas acabaram levando essa questão para dentro das redações. Pô, a gente precisa, né, tá todo mundo usando aí mídias sociais e tal, a gente precisa também embarcar nessa, senão poderia acontecer com o rádio mesmo que está acontecendo com as gravadoras, né? As gravadoras simplesmente acabando porque o material físico que eles vendem não interessa mais, né? E o rádio, não que ninguém vai mais ouvir rádio no éter, né? No ar, mas isso tende a diminuir, né? Isso a partir do momento que você tem um streaming, você tem aplicativos de celular, em que você pode ouvir o rádio em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário, é claro que essa opção em determinados momentos vai parecer melhor do que ligar o rádio e sintonizar uma emissora, né? Você falou no final dos anos 90, né, começo dos anos 2000, né? Eu acho que essa questão do pós-rádio tem muito a ver com a entrada da internet 2.0, né? Onde porque no começo a internet era um conteúdo muito estático, né? Você tinha texto e texto. Aí depois, com esse conceito de internet 2.0, onde outras possibilidades multimídia foram incorporadas, como vídeo e áudio também, aí foi possível desenvolver isso, não foi? Sim, porque como é o conteúdo vivo, né? O rádio ele traz um conteúdo muito vivo. Então, quanto mais opções você tiver para mostrar esse conteúdo, além do texto, né? Além de, enfim, acho que a Band tem feito uma coisa hoje interessante, tanto a rádio quanto a TV. Eu vi esse exemplo mais na Band TV, mas eu já vi também no site de rádio. Por exemplo, tem uma matéria lá no jornal lá, enfim, do Boris Casoy, por exemplo. Então eles reproduzem o vídeo dessa matéria, tá lá o vídeo inteiro para você ver, e embaixo eles reproduzem fielmente o texto da matéria, como se fosse um texto de web mesmo, mas é o texto da matéria. Você consegue até ir assistindo a matéria e lendo ao mesmo tempo, que é o mesmo texto, né? Eles fazem isso de vez em quando com a Rádio Bandeirantes também, é um modo de fazer lá que é interessante, apesar de não ser um texto para a web, é um texto ali usado para o rádio, um texto usado para a TV, mas enfim, é informação também, né? Eu acho que a partir do momento em que os sites ficaram muito mais fáceis para serem feitos, hoje, se você pega uma plataforma WordPress, que, né, para quem não conhece, acho que é a plataforma mais popular de se fazer blog hoje, que é muito simples, você entra, tem lá uma tela para ser preenchida e está feito o post. Hoje dá para fazer um site inteiro daquela forma, né? Ele não serve só para blog. Dá para montar um site inteiro naquela plataforma e você vai preenchendo, completando os conteúdos ali. Isso facilitou também, além de ter barateado, facilitou. Então, acho que o que teve além disso, né? Além do conteúdo e se tornando 2.0, também tem essa questão da facilidade. E também tem algo que o rádio já tinha, na verdade, o rádio já usava isso, mas a internet meio que botou na cara, assim, ó, gente, dá para fazer, que é essa questão colaborativa, né? Na própria Eldorado aqui em São Paulo, onde eu trabalho hoje, inclusive, na Eldorado, criaram lá esse conceito de ouvinte repórter, né? Então o ouvinte entrava no ar dando a notícia e dando suporte para a equipe da rádio continuar atualizando aquela notícia, caso fosse, né, importante, grave, etc. Na internet isso está na mão, né? Eu entro no Twitter, coloco lá Rádio Tal FM e a equipe daquela rádio tem que estar preparada para receber esse meu conteúdo e saber o que fazer com ele. Se for usar no ar, vai usar no ar, se for uma crítica, vai ler e vai, né, enfim, trabalhar com isso. No Facebook também é a mesma coisa, eu entro lá na página da Rádio Tal FM, escrevo lá o que eu quero escrever, né? Ou seja, a rádio tem que ter
né? Mais uma vez voltando para essa coisa do pós-rádio, a rádio tem que ter uma equipe que também se prepara para receber demandas que não vão chegar só por e-mail, ali bonitinhas, vão chegar por mídia social, o cara está na rua, viu alguma coisa, mandou, de repente não está escrito de uma forma ali muito precisa, muito correta, mas a rádio tem que estar preparada para receber isso, trabalhar e principalmente, claro, não cair nas armadilhas da web, aí que tem um monte de coisa, um monte de boato, um monte, né? Hoje no Facebook a gente vê um monte de gente compartilhando coisas aí que não fazem muito sentido. Então, enfim, uma emissora tem que estar preparada para isso também, para saber filtrar esse material, né? É verdade, porque realmente a gente vê por aí que existem um monte de armadilhas, como você mesmo disse, né? Notícias falsas que acabam sendo propagadas e acabam virando verdades absolutas. Agora, um dos desafios aí desse conceito de pós-rádio, né, que é aquela coisa do conteúdo na internet, né, que você pode colocar um material on demand, né, é transformar tudo isso em audiência, né? Infelizmente hoje as pesquisas de audiência ainda são muito arcaicas, né, e elas ainda não levam em consideração toda essa possibilidade da audiência pela internet, né, pelo menos no que diz respeito ao rádio, né, aquela coisa de recall, né, que rádio você ouve. Pois é, essa medição de rádio é uma briga antiga. Antes mesmo de ter o Rádio Amantes, quando a gente escrevia, né, em outros sites, a gente já brigava com o Ibope, a gente, né, criticava e tal, mas o Ibope não tem jeito. O Ibope é a ferramenta oficial de medição de audiência, é a ferramenta que o mercado, na hora de anunciar em rádio, vai olhar. Não tem jeito, é complicada essa briga aí. A pesquisa do Ibope é muito pobre, né? Como você disse, é recall, né? Que rádio você ouve, que rádio você ouviu ontem, que horas, onde você estava quando você ouviu essa rádio, estava em casa, no carro, no trabalho, enfim. Aí a pessoa... Bom, primeiro que eu não conheço ninguém que respondeu uma pesquisa dessa, né? Mas a pessoa, na hora de responder, tem que ficar pensando, lembrando, e é muito fácil o cara, né, a pessoa responder outra rádio, né? De repente ela estava ouvindo uma rádio Y, mas ela gosta mais da rádio X, ela vai falar, estava ouvindo a rádio X, né? Tal. Enfim, essa é a medição oficial que a gente tem. O próprio Ibope tem uma ferramenta também para medir a audiência de rádio em web, em site, né? Ele vai lá e faz uma medição no site da emissora, vê a audiência, quem está ouvindo a rádio por streaming, quem está só entrando no site tem o streaming. Então ele tem esse dado, mas a pesquisa é muito cara, é complicado comprar esse tipo de pesquisa. Então as rádios ficam um pouco reféns, né? Porque se você investe muito numa audiência de internet, você vai ter, claro, tem as medições de audiência do próprio site, né? Cada site consegue medir a sua audiência, mas não é algo reconhecido pelo mercado. Você vai apresentar. É o que acontece hoje, Rodney. Acho que a gente estava até conversando sobre isso esses dias, nas questões que se referem às web rádios, né? As web rádios hoje não tem uma medição oficial de audiência. Cada um mede a sua audiência e apresenta o número que quiser, né? Não tem. Se o cara quiser falar que tem 1000 ouvintes por minuto, ele vai falar, porque é um cofre, né? O cara tem lá os números que são apresentados internamente para ele. Então, para o rádio isso é bem complicado. A gente só tem o Ibope, existe uma promessa aí de aparecer um concorrente do Ibope, mas é um papo que já vem aí há coisa de 10 anos e nunca se concretizou. Para meio que aqui ser como em Buenos Aires, por exemplo, tem 3 institutos de medição de pesquisa, né? Então um concorre com o outro ali, e acho que isso traz mais credibilidade aos números, né? Mas tem essa questão mesmo, a audiência de rádio pela internet, ela até é medida, mas não de forma oficial, cada um mede a sua, e o mercado não responde a isso, não tem, né, não existe muita... Os departamentos comerciais das rádios também ainda não estão tão preparados para vender esse tipo de conteúdo. Alguns já conseguem, mas nem todo mundo. Essa questão comercial é um quebra-cabeça mesmo. Isso aí a gente ainda tem que pensar mais e bater mais cabeça para resolver.
Marcos, como é que você está encarando, você é um dos assuntos sobre os quais você escreveu bastante no blog, como é que você está encarando essa questão da migração do AM para o FM? De fato é uma fórmula que vai revitalizar essa faixa tão surrada, tão desgastada aí com o passar dos anos? Pois é, né, Rodney? O AM, mais uma vez falando de grandes cidades, né? É sempre bom quando a gente fala em rádio no Brasil, a gente separar um pouco as coisas e não falar o rádio no Brasil. Não, tem vários rádios no Brasil, né? Nas grandes cidades, o AM perde feio pelas questões da própria faixa, né? A faixa, ela recebe muita interferência, né? Às vezes até dentro de casa, você ouvindo AM, você tem interferência elétrica, você tem uma série de fontes de interferência. Então, nas grandes cidades, o AM, de fato, é difícil, não consegue avançar mais. Só que o AM ainda é o rádio do interior, né? Dos interiores do Brasil, né? Que são vários também. Se você vai para a Amazônia, por exemplo, que é um estado enorme, e as pessoas estão muito ali divididas no território, né? Tem um povoado e outro, tem uma distância muito grande. O rádio AM ainda é aquele rádio que dá o recado, que fala que, né, na Amazônia ele tem muitos rios, então ele vai falar que o barco com não sei quem está chegando, o barco com alimento está chegando, enfim, ele ainda presta esse tipo de serviço, diferente daqui das grandes cidades de São Paulo, enfim, das capitais. Essa migração do AM, o que a gente escreveu lá no blog, e até teve uma certa repercussão e tal, é que esse fato foi muito comemorado pela imprensa, né? Nossa, o AM vai virar FM, agora todo mundo vai ouvir o som. Só que aí tem um problema muito grande que o governo federal impôs nessa migração, que acho que pouca gente reparou, né? Ninguém viu. Vamos lá, as rádios AM vão sair da faixa AM, vão para o FM com uma nova concessão, né? O Ministério das Comunicações tem que ceder uma nova concessão, e elas vão ficar numa frequência entre 75 MHz e 80 MHz. Hoje o dial FM começa em 80, né? A gente tem, aliás, começa em 88, né, mais ou menos. Então elas vão ficar entre 75 e 82, ou seja, vão ficar antes do dial. Antes do dial começar, hoje, elas vão estar nesse pedacinho aí. E o que acontece? O governo federal deu um prazo para a migração de rádios do AM para AM para FM de 4 anos. Só que, ao mesmo tempo, o governo deu um prazo para as indústrias que fazem rádios aqui no Brasil de 5 anos. Ou seja, a gente corre o risco de uma rádio AM migrar para o FM, vamos supor, em 3 anos, e as fábricas que fazem os rádios FM aqui no Brasil não fazerem rádios que começam em 70 MHz, vai começar ali em 88, ou seja, a rádio não vai existir, né? A rádio vai ficar num limbo ali que ninguém vai conseguir ouvir. E o que a gente faz, por exemplo, com os rádios importados, né? Porque a gente aqui no Brasil tem muito rádio importado, seja da China, Estados Unidos, enfim. Os rádios da China vão continuar começando, né, ali em 85, varia esse número, né? Em 85, 88, depende do aparelho. Como é que essas rádios vão fazer para serem ouvidas se elas estiverem em 77.5? Isso vai ser bem complicado de ser resolvido, né? Vamos acompanhar, vamos ver as soluções que vão ser dadas aí. Sem contar que o custo para essa migração, fora o custo da outorga, né? A outorga, a concessão tem um custo também, mas fora o custo da outorga, uma rádio vai gastar em torno de R$80 mil para mudar de AM para FM. E a gente sabe que poucas rádios têm esse dinheiro, assim, né? R$80 mil para gastar numa mudança, numa alteração, enfim. As rádios pequenas, as rádios AM, essas, como eu disse, do interior, por exemplo, essas não vão ter esse dinheiro dificilmente, e para elas também não vai haver o interesse, né? Acho que a rádio do interior que cumpre esse papel de prestação de serviço em AM vai querer continuar em AM, é muito difícil. A gente teve um acesso até
uma lista do Ministério das Comunicações, da Anatel, de rádios de São Paulo que já demonstraram interesse em ir para o FM. Das rádios de São Paulo, aqui, capital, né, capital do estado, todas as rádios AM se interessaram em ir para o FM, todas. A gente teve lá essa lista, então lá todas as rádios AM tiveram interesse de ir para o FM. Então vamos ver esse quebra-cabeça, principalmente em relação ao prazo. Tem 3 anos para ir para o FM, mas a fábrica tem 5 anos para fazer o aparelho funcionar em 73 MHz, por exemplo. Então, vamos ver como isso vai ser resolvido, e eu espero que não só a ABERT, né, mas todas as entidades de radiodifusão cumpram o seu papel também de defender o meio, né? A gente vê, infelizmente, né, a gente vê muita politicagem, enfim, a ABERT e outras entidades muitas vezes acabam não defendendo muito as rádios, não, mas vamos ver se dessa vez ele se impõe aí, porque pode acontecer um problema bem grande aí de rádios simplesmente sumirem, ficarem num limbo aí. Pois é, realmente a gente espera isso também, que a ABERT defenda os interesses dos seus associados, e é um tema aí que a gente vai continuar acompanhando no blog Rádio Amantes. Para fechar, um dos textos também que eu achei muito bacana que você publicou é referente sobre a arte de conversar no rádio, né? Então, só rapidamente, só para a gente encerrar a entrevista, quem é que hoje domina a arte de conversar no rádio, no dial, hoje em dia? Boa, isso é muito importante, porque o rádio é companheiro, né? A gente se esquece que o rádio, além de falar a hora, de falar como está o trânsito, o rádio é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está batendo papo. Então a gente está conversando e o rádio é conversa. Deixa eu ver, quem está fazendo bem isso? Eu acho que as All News, até por terem essa característica de serem mais faladas, né, nesse sentido, eu acho que elas cumprem bem. Você ouve, por exemplo, uma Band News da vida, é uma audição assim, suave, as pessoas estão ali dando as notícias, mas também conversando, aí voltando à internet, ao rádio, ao pós-rádio, né, lendo ali os comentários da internet, isso também é uma conversa, enfim. É claro, sem querer puxar sardinha para o lado da emissora em que eu trabalho também, a Eldorado, mas a Eldorado foi uma das pioneiras aqui em São Paulo nisso, em se ligar que é uma companhia, se ligar que é um companheiro para o ouvinte. Então, até hoje, os locutores lá, eles conversam, eles falam, não apenas locutam. Se você ouve Eldorado hoje, você vai ouvir um bate-papo entre você e o locutor. Eu acho que basicamente isso. Das jovens eu não vejo muito isso, é mais aquela figura do locutor mesmo, algumas bem gritadas, inclusive, e é muito complicado isso. Mas para mim, que já sou velho, não sou o alvo da rádio jovem. Pois é, então, Marcos, eu quero agradecer quando o papo, inclusive falando sobre a arte de conversar no rádio, quando o papo é bom, o tempo passa, então eu quero agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, e o convite fica aberto para você voltar outras vezes para a gente discutir mais sobre rádio. E, só lembrando aos ouvintes, esse papo, essa discussão continua lá no blog Rádio Amantes, radioamantes.wordpress.com. Muito obrigado, Marcos, pela colaboração, pela participação. Pô, obrigado, Rodney. Obrigado mesmo, prazer participar. Um abraço para todos aí do Showtime. E é isso, né? Na TV a gente tem um monte de programa que fala sobre TV, né? A maioria, inclusive, você vê esses programas da tarde, né? Dos canais e tal, todos falando sobre TV, sobre a novela, sobre o apresentador que foi para outra emissora. E no rádio não tem muito isso, né? A gente precisa também discutir o rádio, precisa ouvir o rádio e aprender com ele, e aprender para fazer melhor, enfim, a gente precisa discutir mais o rádio, e é isso que a gente tenta fazer no Rádio Amantes. Obrigado, viu, Rodney? Opa, obrigado. Grande abraço, João e Flávio. É isso aí, então. Convidando todos a acessar o blog radioamantes.wordpress.com, e você terá o áudio dessa entrevista, além o áudio dos outros programas e as principais informações sobre o rádio. Rodney, um grande abraço a você, até sábado que vem, e agora você sabe que Showtime com imagem também, né?
Eu tô acompanhando sim, você e o Flávio, se o monitor aqui não me traz, vocês dois estão de lilás, é isso? É, o Flávio tá de Isso, lilás, isso. porque ele gosta muito de lilás e eu gosto de azul. E a câmera tá virada só pro João, você tá vendo aí, né? Tem que mostrar o Fufunha também. Não, Fufunha Fufunha não, você tá louco, não tem que mostrar nada. Tem sim, não pode ficar assim. Abraço, Rodney. Abraço, até logo. Ô,